Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais um dia para esse devocional abençoado. Pega a sua Bíblia, já prepara o seu caderno. Vamos estar orando em nome de Jesus, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entro na tua presença, Pai, nesta tarde. Eu venho pedir ao Senhor que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu favor esteja sobre as nossas vidas. Tudo que for dito aqui, Senhor, seja para glorificar a Ti. Em nome de Jesus. Amém? Hoje estaremos lendo o livro de Gênesis, tá? A partir do capítulo 4. Também estaremos lendo Mateus e o livro de Salmos, tá bom? Pega a sua Bíblia, você que a tem, e vamos ler em nome de Jesus. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia do Antigo Testamento, lá no capítulo 4. Fala sobre Caim e Abel. Diz assim a palavra do Senhor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de alguns tempos que Caim trouxe do fruto da terra para oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo, e serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, esta não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É muito grande o meu pecado para que possa ser perdoado. Eis que hoje me expulsas para longe da tua presença. Me desconsiderei e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor, porém, disse: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o encontrasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, no lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e deu à cidade o nome do seu filho Enoque. E Enoque gerou a Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Matusael. Matusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e Naamá, sua irmã.
E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e a ela deu à luz um filho, e chamou por seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, que foi morto por Caim. E Sete também gerou um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou Enos. E viveu Sete depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou Cainã. E Enos viveu, depois que gerou Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou Malalel. E viveu Cainã, depois que gerou Malalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Malalel 65 anos, e gerou Jared. E viveu Malalel, depois que gerou Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou Amaleque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, ao qual chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Aqui no capítulo 6 fala sobre a corrupção da humanidade. Diz assim:
E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito nas suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipestre. Farás compartimentos na arca, e a calafetarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira as farás: de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhes-ás andares primeiro, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, depois de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e a ajuntará para ti, e te será para mantimento teu e deles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Glória a Deus. Vamos lá para o livro de Salmos. Vamos ler Salmos no capítulo 2. Salmos no capítulo 2. Vamos ler em nome de Jesus. Diz assim: o reinado do ungido de Deus. Porque se amotinam as gentes, e os povos imaginam a vaidade. Os reis da terra se levantam, e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:
Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir de juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegria. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que, se não ire, não pereças no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles em que nele confiam. Eita glória! Salmos poderoso, né? Vamos lá agora para Mateus, no seu capítulo 2, primeiro livro do Novo Testamento. Tá bom? Nós lemos o Antigo Testamento, agora vamos ler também o Novo Testamento. Estamos no livro de Mateus e vamos estar lendo agora o capítulo 2. Quem achou aí? Vamos ler, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: a visita dos magos. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém, da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhes dádiva, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para as suas terras por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino
para o matar. E levantou-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito na parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino, a sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou em ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Então chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que chamara de Nazareno. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos aqui um momento, né, da perseguição, quando o Senhor Jesus, ele era apenas uma criança, apenas um bebezinho, né? Quando ele nasceu, os magos foram lá visitá-lo e começou ali a perseguição do Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos lendo Gênesis no seu capítulo 7 ao 9. Também estaremos lendo Salmo no seu capítulo 3 e Mateus no seu capítulo 3 também, tá bom? Eu quero compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor para esse começo de semana, tá bom? Para esse começo de semana. Ontem eu falei com você sobre deixar no passado o que ficou no passado e seguir em frente, não é verdade? O ano começou, grandes coisas, né, nós temos para realizar, grandes coisas nós temos para fazer. Creio eu que você fez planos, fez projetos, colocou tudo diante do Senhor. Então deixa o que passou para trás. A palavra de hoje é uma palavra de renovação para a tua vida. Hoje, primeiro dia da semana, segundo, né? Porque o primeiro é domingo, mas a semana de fato se começa na segunda-feira, né? Onde tudo acontece na segunda-feira. E nada melhor do que essa mensagem. Deixa o que passou para trás. Deixa o que passou para trás. Deixa o passado para lá e vamos começar a viver uma nova história com Deus. O nosso Deus, ele não trabalha, querido, no passado. O nosso Deus, ele trabalha no nosso presente e no nosso futuro. Eu sei que muitas das vezes dói, machuca, fere, magoa. Toda vez o inimigo coloca lembranças e pensamentos na sua mente para te fazer ficar preso nesse ciclo vicioso e você não conseguir andar, você não conseguir caminhar. Palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 43. Se você tem aí a sua Bíblia, pegue aí. Vamos estar vendo em nome de Jesus. Isaías, no seu capítulo 43, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. 43 do 18, 19 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis, porventura não a percebereis? Porventura não percebeis? Eis que
porei um caminho no deserto e rios no ermo. A palavra de Deus ela é bem clara quando ela fala: será que você não está vendo que eu estou fazendo coisas novas? O próprio Deus fala: será que você não está vendo que eu estou fazendo coisas novas? Deixa as coisas do passado no passado. Aprenda a caminhar, aprenda a olhar para frente, mesmo ferido, mesmo magoado, mesmo machucado, mesmo sofrendo. Porque o Senhor, Ele renova toda manhã. O Senhor, Ele se renova toda manhã. As misericórdias do Senhor, elas se renovam toda manhã. E a própria palavra de Deus fala: não vos lembreis das coisas passadas, mas viva o daqui para frente. Viva o daqui para frente. Porque Deus tem coisa grande para você. Deus tem bênção para a tua vida, Deus tem bênção para a tua casa, Deus tem bênção para a tua família, Deus tem bênçãos para você. Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus galardoador e Ele tem prazer em abençoar aquele que confia, que entrega tudo a Ele. Tá bom? Aprenda a soltar, aprenda a relaxar, aprenda a viver uma vida mais leve, que eu tenho certeza que o Senhor irá preparar um caminho de bênção e vitória para você. Vamos orar e agradecer ao Senhor em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero neste momento, Senhor, agradecer por esse momento na Tua presença e por cada palavra, Pai, que o Senhor tem nos concedido. Que essa mensagem fique gravada no coração dos Seus filhos, meu Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa caminhar com cada um deles. Que o Teu Espírito Santo possa consolar cada um deles. Pai, que eles aprendam a deixar no passado tudo que é do passado. E que consigam, Senhor, caminhar olhando para o alvo, olhando para frente, que é o Senhor, Pai. Porque eu sei que o Senhor tem um caminho de bênção e vitória. Abençoa, Pai, essa semana. Abençoa cada dia dessa semana, Senhor. Na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, que tudo que eles fizerem, Senhor, seja para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe a tua semana. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Se você está aqui comigo amanhã, se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. Bom, que Deus abençoe em nome de Jesus.